Professores do Reddit. Qual foi a coisa mais triste que seus alunos disseram? História 1. Eu organizava oficinas de ciências nas férias, cheias de crianças inteligentes como seria de se esperar. Havia uma menina de 11 anos que era brilhante em tudo. O conteúdo estava claramente abaixo dela. Muito quieta, respeitosa, querida pelas outras crianças. Seus pais iam se mudar em breve porque ela recebeu bolsas de estudo para uma escola de prestígio. Sempre que seu pai vinha buscá-la, ele estava visivelmente orgulhoso. Ele me contava sobre todas as conquistas dela. Me contou que ela estava em classes avançadas, me contou de todos os prêmios esportivos que ela tinha ganhado, etc. Mostrava vídeos e fotos dela ganhando todos esses jogos de futebol. Eles matricularam seu irmão mais novo em aulas semelhantes. Ele tentou nas primeiras, mas com muita dificuldade. Era sempre o último a terminar, e ele sentia que seu trabalho não parecia tão bom quanto o dos outros alunos. Ele parecia ter vergonha de pedir ajuda. Quando a irmã dele tentou consertar o seu circuito na feira de ciências, ele gritou com ela. Eventualmente, ele começou a agir mal. Enrolava para entregar o trabalho, me desafiava para fazer as outras crianças rirem. Depois de um mês desastroso, ele parou de tentar. Ele simplesmente chegou uma tarde e ficou sentado lá, sem fazer nada. Tentei envolvê-lo na atividade e disse que se ele não gostasse do que as outras crianças estavam fazendo, poderíamos escolher qualquer outra coisa que ele quisesse fazer. E ele me disse algo como: "Pra quê? Meus pais nunca vão me amar tanto quanto amam minha irmã." História 2. Uma das minhas alunas, que estava sempre de bom humor, entrou na aula com um ar muito abatido. Ela não estava agindo normalmente. Eu tive que chamar a atenção dela várias vezes por estar mexendo em seu celular, o que também era um comportamento incomum para ela. Ela perguntou se poderia falar comigo no corredor. Ela disse: "Me desculpe por estar de mau humor hoje. Posso te dizer por quê?" Eu disse: "É claro." Ela tirou a jaqueta e me mostrou os vergões que tinha feito na noite anterior por sua mãe ter batido nela com um fio elétrico. Ela me disse: "Minha mãe bateu em mim sem motivo nenhum ontem à noite, e eu não sei o que fazer." Infelizmente, não foi a primeira vez que eu tive que fazer uma denúncia. Edição. Não esperava que esse comentário fosse explodir. Muitas perguntas, mas resumindo, teve um final feliz. Ela conseguiu se mudar com o pai, situação muito melhor, que morava a cerca de 1h30 de distância. Ela conseguiu terminar o ano letivo na nossa escola. O pai dela levava ela naquela longa distância todas as manhãs, e no ano seguinte ela começou a estudar em sua nova escola. Esses problemas em casa já vinham acontecendo há algum tempo. Ela era filha única. Eu ensinava as crianças do primeiro ano do ensino médio, então ela tinha uns 14 anos na época. No dia seguinte ao que ela me contou, ela veio à minha sala durante meu período de aula e me deu um forte abraço. História 3. Uma criança da pré-escola de 6 anos pegou minha mão e queria me mostrar algo que tinha desenhado. O desenho foi feito em cores escuras e tinha uma aparência meio zangada. Ele explicou que havia desenhado seu coração, que estava partido e doendo muito. Ele disse que não era nada legal quando seu coração doía daquele jeito. Ele era frequentemente excluído do grupo por seus colegas de classe e sofria muito com isso. Ele não tinha as habilidades sociais necessárias para se comunicar bem com seus amigos, o que acabou levando ele a ser mal interpretado, embora sempre tivesse boas intenções. História 4. Minha mãe foi professora por quase 30 anos. Ela passou os últimos 10 anos em uma escola de ensino médio que era bastante difícil no sistema público de ensino de Tulsa. Ela tinha um aluno muito bom que vinha todos os dias para a escola com a mesma roupa. Vou chamar ele de J. A roupa estava sempre lavada, mas mesmo assim, por volta da metade do ano, sua roupa estava ficando esfarrapada e manchada. Os outros alunos começaram a notar e fazer comentários. A escola tentou dar roupas novas para ele, mas ele recusou. Ele disse que não queria aceitar esmolas. Então, alguns professores criaram um plano para a escola fazer um concurso em que o vencedor ganharia um uniforme novo. Este concurso foi criado para o J vencer. Dessa forma,
Ele poderia ter roupas novas e não se sentir como se tivesse recebido esmolas. J ganhou o concurso. Ele aceitou o uniforme novo de bom grado, mas no dia seguinte, ele ainda estava vestindo suas roupas velhas. Minha mãe perguntou para ele por que ele não estava usando o uniforme novo. Ele respondeu que aquelas roupas são seus troféus e que ele tinha pendurado elas na sua parede. Cortou meu coração ouvir aquilo. História 5. Na semana passada, perguntei aos meus alunos do primeiro ano quais eram seus planos para o fim de semana, e um garoto disse que finalmente conheceria sua mãe biológica. Ele estava nervoso e animado e disse que tinha muitas perguntas para fazer para ela. Segunda-feira chega e vejo que ele parece triste. Perguntei para ele como foi o encontro com sua mãe e ele disse com uma voz muito triste, quase chorando: ela não apareceu. Eu queria chorar ali mesmo. História 6. Eu já fiz um comentário, mas eu fiquei pensando neste assunto porque esta é a minha vida todos os dias. Então eu vou contar alguns outros momentos da minha carreira que me marcaram. Uma vez um aluno meu largou os estudos para conseguir um emprego. Isso acontece bastante por causa da economia onde a gente vive. O aluno em questão está pulando de emprego em emprego e tentando se sustentar, e não pode mais ficar sem trabalhar. Então fiquei sem ver ele por 6 meses. No seu aniversário de 19 anos, ele teve folga e sabe o que ele fez? Ele veio me visitar na escola, porque sabia que eu ficaria feliz em vê-lo, e ele ganharia pelo menos um feliz aniversário de alguém que se preocupa com ele. Sempre que um aluno diz algo como: "Você é o único que se importa comigo. Você é a razão de eu vir para a escola. Se não fosse por você, eu não teria me formado, etc." Isso me deixa acabado, muito triste mesmo, porque qualquer um pode se formar no ensino médio, mas eles não têm confiança em si mesmos para ver isso. Eu tento muito todos os dias para que eles saibam que conseguem fazer isso, mas eles vão para casa e ouvem o contrário de seus pais. Alguns dias posso ser a única interação positiva que um aluno tem. Por isso, eu sempre digo bom dia quando eles chegam e tchau quando saem, para que saibam que estão sendo notados. Eu tento sempre usar seus nomes ao cumprimentar eles, para que eles saibam que é especificamente para eles. Eu tento sempre me lembrar de datas importantes para eles, como por exemplo, aniversários, datas comemorativas, se eles vão fazer o exame de direção naquele dia, e eu sempre dou os parabéns pessoalmente e pergunto como foi. Quero que eles saibam que alguém se importa com eles. História 7. Tinha uma aluna que vivia falando coisas bem tristes como: "Minha mãe não gosta de mim. Não vou ganhar presente de Natal. Minha mãe bateu no meu pai ontem à noite. Acontece que sua mãe tratava ela e o seu marido mal, e até se recusava a fazer carinho nela. Seus pais se separaram e hoje ela vive em um lar seguro, onde é amada. Ela tinha apenas 4 anos na época." História 8. Minha aluna nos contou que sua mãe foi levada de ambulância para o hospital na noite anterior, depois que ela parou de respirar. As outras crianças a pressionaram sobre o que aconteceu e ela apenas disse que sua mãe ficaria bem. 2 dias depois, recebi a notícia de que a mãe dela estava com morte cerebral. Sua filha não fazia ideia. Naquela tarde de sexta-feira, mesmo depois que o recreio acabou, deixei as crianças brincando lá fora e vi minha aluna brincar e rir com todas as outras crianças ao sol, sabendo que ela poderia não ser feliz assim por muito tempo. História 9. Eu trabalhei 1 mês como professor assistente durante uma experiência de trabalho, e normalmente você fica com o mesmo professor o dia todo, mas com um professor diferente todos os dias, se isso faz sentido. De qualquer forma, eu pedi se eu podia ficar durante as 2 semanas inteiras com a mesma turma, e eles aceitaram. Então lá estava eu ficando com a turma do 9º ano B, idades entre 13 e 14 anos. Ao longo do tempo, tratei todos eles como pessoas, não como alunos. Brincava com eles enquanto eles faziam o trabalho, etc. Cerca de 1 semana depois,
Um aluno, vamos chamá-lo de Oliver, sugeriu ao professor que eu levasse de 4 a 5 alunos para continuar o trabalho em outra sala. Todas as aulas o Oliver pedia para ir para outra sala, mas obviamente às vezes ele não podia. Mais uma semana se passa e eu pergunto para o diretor sobre o Oliver querer ir constantemente comigo. E ele simplesmente me disse para deixar ele ir todas as aulas, mas não me explicou exatamente o porquê. Então, nos dias seguintes, o Oliver continuou indo para outra sala junto com outros 3 ou 4 alunos, e continuou com o trabalho enquanto todos conversávamos sobre coisas diferentes. Na sexta-feira da segunda semana, Oliver teve que faltar à aula, e ele queria perguntar ao professor se eu e ele poderíamos ter uma aula individual, para ajudar ele a recuperar o que tinha perdido na sexta-feira. O professor concordou instantaneamente, mas também não queria dizer o porquê. Então, na terça-feira, convidei ele para uma aula individual para ajudar ele em sua alfabetização. Quando chegamos na metade da aula, ele ergueu os olhos e me perguntou quantos anos eu tinha. Eu disse que tinha 17 anos. O que era a minha idade na época. Ele então perguntou quanto tempo até eu fazer 18 anos. E eu disse que ainda faltava quase um ano. E ele ficou triste na hora. E eu perguntei o porquê da sua reação. E sua resposta me surpreendeu. E ele me disse: "Eu nunca tive um irmão mais velho antes. E moro num abrigo. Só queria que você fosse meu irmão mais velho." Foi a coisa mais triste que eu já ouvi. Ele me contou que está morando no abrigo faz 10 anos. E toda vez que chega perto de ser adotado, acontece algo de errado. Isso faz com que ele vá mal na escola, tenha resultados terríveis nas provas e seja constantemente repreendido. Eu fui a primeira pessoa a tratar ele de igual para igual, e não como uma criança. Desde aquela aula, ele continuou a se separar das aulas de grupo e começou a se dar bem com seus colegas de classe. À medida que me aproximava do meu último dia, sabia que seria difícil. Eu me aproximei de toda a classe, mas sabia que o Oliver teria dificuldades naquele dia, pois esta foi a primeira vez que alguém realmente falou com ele de igual para igual. A aula final se aproximava e ele estava visivelmente chateado. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, enquanto uma aula de grupo acontecia naquele dia, nos últimos 10 minutos eu chamei o Oliver em uma sala para conversar com ele. Ele não queria que eu fosse embora. Até fez uma campanha para que eu conseguisse um emprego lá durante uma reunião na semana anterior e perguntou se poderíamos manter contato. Eu disse que seria improvável, pois eu não morava perto. Eu apenas dei a ele o melhor conselho que pude, com a promessa de que se ele precisasse de alguém para conversar, era para avisar a escola e eles iriam fazer o possível para ajudar ele. Então, depois que o mês acabou, voltei para casa e, com alguns anos de muito azar sem ter ideia do que eu queria fazer da vida, recebi uma mensagem dele em uma rede social há algumas semanas atrás, perguntando se eu poderia ir assistir à formatura dele. Eu concordei e conversamos, e quando chegou a vez dele, foi como se meu próprio filho tivesse acabado de se formar. Ele começou a chorar e me agradeceu, e disse palavras que me alegram até hoje sempre que me sinto mal. Você foi o melhor professor que eu tive e o melhor amigo que eu tive. Agora ele tem 18 anos e eu realmente não poderia estar mais orgulhoso. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.